Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, eu sou professor aqui de São Carlos, da USP de São Carlos, e essa é a nossa aula de número 7 do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia, e hoje finalmente vou entrar no assunto entropia. Eu costumo dizer que a entropia é tão importante que eu vou dar 3 vezes essa mesma aula, só que com abordagens completamente diferentes e vão parecer assuntos completamente diferentes. Mais especificamente, essa ideia de dividir em 3 partes o assunto, eu vou falar na aula de hoje da abordagem mais termodinâmica clássica desse assunto, através dos enunciados da segunda lei. Depois a gente vai ver a definição de entropia, definição termodinâmica, né, e ver como isso pode se relacionar com esse processo de ordem e desordem. Na segunda aula desse tópico, eu vou então elaborar as abordagens mecanicista e estatística, então são abordagens diferentes e que eu quero mostrar para vocês que são equivalentes, e também eu vou, sem elaborar muito, passar no que a gente chama de entropia informacional. É um assunto extremamente interessante e muito ligado aqui, por exemplo, à parte de análise de sinais e análise da informação propriamente. Por fim, na parte 3 aqui desse tópico, eu volto a me focar sobre as aplicações de engenharia e eu quero falar então das eficiências entrópicas ou isentrópicas dos processos e em particular eu vou desenvolver uma aplicação envolvendo escoamentos compressíveis, porque nesse caso eu quero, por exemplo, mostrar o funcionamento de uma turbina a vapor, por exemplo, ou um bocal de aceleração dos gases de um avião a jato. Tá? Então esse é mais ou menos o nosso plano de voo aqui para as próximas 3 aulas. E eu quero começar esse assunto falando um pouco daquela ideia, né, de ordem e desordem que tem a ver com isso daqui, que é o sentido espontâneo dos processos e, em particular, com o sentido espontâneo dos fluxos de energia. O que a gente sabe? Imagine aqui que a gente tenha um ambiente, um reservatório, como a gente fala em termodinamiquez, né, um reservatório a alta temperatura, que vai então fornecer calor para um reservatório, no caso um absorvedor de calor a baixa temperatura. A gente sabe, por experiência, que o calor flui naturalmente da alta temperatura para a baixa temperatura, sem necessidade de intervenção. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Quando você tira uma latinha de Coca-Cola da geladeira, por exemplo, e coloca sobre a mesa, a latinha está fria, tá? E aí o que acontece? O calor ambiente, né, vem da fonte de calor, fornecendo calor, a temperatura mais alta, flui para dentro da latinha e a latinha ela se esquenta. Né? Sua temperatura entra em equilíbrio com a temperatura do ambiente. Você não precisou fazer nada para isso acontecer e esse é então o sentido natural do processo. E eu quero mostrar que esse é um sentido, né, de exportação de desordem. Tá? Isso tudo eu vou elaborar nessas 3 aulas seguintes aqui. Mas então, nesse processo de fluxo espontâneo do calor da mais alta temperatura para a temperatura mais baixa, é possível a gente instalar um mecanismo, e eu vou explicar o que é esse mecanismo, uma máquina térmica, na verdade, que de tal maneira remova parte dessa energia, né, desse fluxo natural e converta numa energia organizada, um trabalho mecânico, ou seja, uma força vezes um deslocamento, e esse sim capaz, por exemplo, de acionar um gerador elétrico para gerar eletricidade e fazer várias outras coisas, né? Acionar um torno mecânico. Então esse processo aqui, ele é um processo de geração de energia organizada a partir desse fluxo que é natural. É a única forma de fazer isso, na verdade. Uma observação importante, nesses meus gráficos, eu procuro desenhar aqui as espessuras das setas proporcionais às quantidades que elas representam. De tal maneira que eu tenho aqui uma espécie de diagrama de Sankey. Né? Então, por exemplo, todo esse calor removido aqui da fonte quente, por conservação de energia, não é? Primeira lei, é igual à soma do trabalho mais a soma do calor rejeitado. Né? Então, teoricamente, se eu não errei aqui nos meus desenhos, essas espessuras elas correspondem às respectivas quantidades. Então, funciona como se fosse um diagrama de Sankey. Ok, vamos em frente aqui, né? Então, esse mecanismo que pode ser várias coisas, né? Pode ser até aquele passarinho que fica bebendo água, sabe? Parece até um moto contínuo, mas não é. Então, é uma máquina térmica.
Sendo uma máquina térmica, tem alguns elementos que eu já vou começar a definir aqui para o nosso equacionamento. Essa máquina térmica pode ser, por exemplo, uma usina inteira de geração de eletricidade, tá? Pode ser um motor de combustão, pode ser várias coisas. Mas então vamos lá, o calor que ele absorve da fonte de fornecimento de calor, né, a gente vai chamar de QQ, isso daqui pode ser, por exemplo, o combustível queimando, né? Pode ser, se for uma usina solar, pode ser a própria energia do sol. Essa máquina térmica, ela tem processos internos, que agora a gente não vai entrar no detalhe, tá? E mesmo que esses processos internos consumam trabalho, o trabalho que ela conseguir exportar, quer dizer, o trabalho líquido, descontado todas as transferências de energia mecânica interna, esse trabalho líquido, então, é exportado, é W-leak, né? Líquido aqui porque ele já descontou todas as transferências internas. E a parcela rejeitada para o ambiente, ou para esse absorvedor final aqui, é QF, né? O Q de quente, o F de frio e o W líquido é aquela parcela que sobrou. A temperatura do reservatório quente, TQ, a temperatura do reservatório frio, TF. Ok, e aí surge o primeiro conceito importante aqui, que tem a ver com as nossas aplicações, a eficiência de conversão. Eu estava dizendo para vocês que a ideia aqui é converter essa energia térmica em energia mecânica, né? Energia desorganizada em energia organizada. A eficiência com que essa conversão é feita é definida, isso aqui é uma definição, na verdade, é o trabalho líquido exportado dividido pelo calor da fonte quente. Os livros gostam de dizer, colocar essa definição da seguinte maneira: aquilo que se quer, o trabalho líquido, por aquilo que se paga, né? O que se paga aqui no denominador, por exemplo, é o quanto você gasta de combustível para gerar essa potência térmica aqui. Essa definição é interessante, mas em algumas situações fica meio difícil entender, né, o que a gente quer e o que a gente paga, porque no caso, por exemplo, de uma máquina frigorífica, que é exatamente no sentido oposto, né, se absorve calor ali de dentro da geladeira, esse calor é rejeitado para o ambiente naquele radiador que tem atrás da geladeira, e para isso a gente importa energia mecânica ou energia elétrica, né, energia organizada, tá? E no caso da máquina frigorífica, o que se quer, na verdade, é o efeito frigorífico, né? E no caso da máquina frigorífica, a definição ainda é o calor da fonte quente dividido pelo trabalho, mesmo que eles tenham os sentidos opostos. Então, no caso de máquina frigorífica, se usa uma outra definição, que é o COP, coeficiente de performance, né, em termo anglicista mesmo, tá? Mas a definição é uma só, não tem ambiguidade. Rendimento termodinâmico é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. E é assim porque depois toda a análise de segunda lei é feita em cima do rendimento, tá? Vamos em frente, então. Isso tem razões históricas também. Lembra que eu contei na aula passada ou retrasada, se eu não me engano, né, de que isso daqui, na verdade, foi explorado nas primeiras máquinas a vapor para retirar água das minas, né? O Watt fez isso, eu comentei com vocês que ele ficou muito rico com isso, vendendo essa máquina. Por quê? Porque as primeiras máquinas a vapor eram muito ineficientes. Então o Watt, ele desenvolveu esse, inclusive, truque de marketing, né, de dizer o seguinte: falou, olha, eu vou vender a minha máquina para você e ela vai substituir tantos cavalos, né, e para isso eu vou gastar tantas carretinhas aqui de carvão, né? Então a definição aqui do cavalo vapor, né, HP como unidade de potência, é um truque de marketing do Watt para vender sua máquina. Então essas coisas, elas têm a ver também com a história, né? E depois eu vou mostrar para vocês a própria teoria da segunda lei, toda definida e construída em cima do rendimento térmico. Em frente aqui, né? Então o Watt é um dos nossos grandes heróis aqui dessa história. Esse assunto, né, entropia, ele é um dos assuntos centrais desse curso, né, do ponto de vista conceitual, né? Então ele vai ter vários heróis aqui, vários heróis vão aparecer durante essa aula em particular. E os alunos têm me pedido essas histórias que eu conto do Watt, né? Tem vários livros, mas um livro em particular é esse, né? A ideia mais poderosa do mundo, que na verdade é a história das máquinas a vapor. Se você olhar aqui, vale a pena, eu recomendo para você.
Vamos lá, então, na sequência, né, eu quero entrar realmente na segunda lei da termodinâmica. E uma palavra antes, a segunda lei da termodinâmica, ela não é exatamente uma fórmula que você aplica do tipo força igual a massa vezes a aceleração, tá? Ela é muito mais um conceito do que uma fórmula. É possível explicitá-la matematicamente, numericamente, de algumas maneiras, mas ela é muito mais do que a expressão numérica, contábil, tá? Ela é um conceito. E por isso, ela pode ter vários enunciados. Isso é um negócio curioso. E às vezes confunde um pouco, e eu quero ver se eu consigo desconfundir você, se for o caso, tá? Então vamos lá, vamos começar com um dos enunciados, que é o chamado enunciado de Clausius. É um negócio curioso, né? Porque esses enunciados, eu vou mostrar o de Clausius e depois de Kelvin Planck, que são enunciados equivalentes, inclusive eu vou mostrar que eles são equivalentes, mas eles são princípios, eles dizem aquilo que é possível e aquilo que é impossível, tá? Então vamos lá. O que é possível fazer, como o desenho está indicando aqui, é possível fazer uma geladeira. O que é uma geladeira? Você remove calor da fonte fria a baixa temperatura e envia esse calor, faz o calor fluir para a fonte quente a alta temperatura. Então se você olhar aqui, o calor está fluindo de 0 graus, por exemplo, para 100 graus, tá? E a única forma de você conseguir isso é através do dispêndio de trabalho, né? Então isso aqui é uma máquina frigorífica, que é, na verdade, um caso particular de uma máquina térmica invertida, tá? Que roda no sentido oposto. Então isso ele está dizendo que é possível. Se você gastar trabalho mecânico, e quando eu falo trabalho mecânico é força vezes deslocamento. Em algum lugar lá dentro tem uma força sendo aplicada numa superfície que está se movendo, tá? Então, isso é possível. O que é impossível? Perdão, esqueci de dar o nosso óculos aqui para o nosso segundo herói da história, né, que é o Clausius, fantástico, tá? Então, tá lá. Mas então, o que é impossível nessa história é que esse calor flua da fonte quente, perdão, da fonte fria para a fonte quente sem dispêndio de trabalho. A gente sabe que o oposto é possível e é natural até, mas isso daqui é impossível. E é só isso. Por isso que às vezes os alunos vão, mas cadê a segunda lei? Cadê a segunda lei? Nesse caso, isso que eu acabei de falar, o possível e impossível, é manifestação da segunda lei, e é muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar com esse conceito, aí sim, em cima deles vários outros conceitos surgem, inclusive a própria definição da entropia, como a gente vai ver logo mais. Vamos então ver o outro enunciado de Kelvin e Planck. Ainda se trata da segunda lei, embora historicamente eles não tenham sido reconhecidos dessa maneira, né? Ou seja, eu preciso mostrar que são equivalentes, enunciados equivalentes. Mas como é que é o enunciado de Kelvin Planck? Kelvin Planck fala no sentido oposto. Então, uma máquina térmica é capaz de remover calor da fonte quente e parte desse calor é possível converter em trabalho mecânico, como está mostrado aqui, rejeitando uma certa quantidade. Repara que a palavra importante do que eu falei agora é parte do calor, né? Parte do calor removido da fonte quente é possível converter em trabalho, né? Porque seria interessante converter todo, 100% do calor da fonte quente para trabalho, né? Então, ele diz que isso, dessa forma como está aqui, é possível, mas, bom, ele também é um dos nossos grandes heróis, e ele diz que isso daqui é impossível, que eu acabei de falar, né? Que totalmente, todo o calor ser convertido em trabalho sem possibilidade de rejeição. Repara, isso daqui seria o ideal, né? Porque seria eficiência de conversão 100%. Calor da fonte quente, tá? Entra no denominador do rendimento, né? Eu vou desenhar aqui o rendimento, é o trabalho, que é a seta verde ali, dividido pelo calor da fonte quente, que é Q índice Q, né? Esse aqui é o trabalho líquido, conforme eu defini, e como são parcelas iguais, isso aqui dá 100%. Isso seria o ideal, mas ele está dizendo que é impossível. E é interessante, porque eu vou até voltar no de Clausius, no possível de Clausius, né? Ou melhor, no impossível do Clausius, porque isso daqui é bastante intuitivo. Calor não flui da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta naturalmente. É preciso forçar, tá? Isso é intuitivo, mas isso daqui não é tão intuitivo assim. Vários alunos me perguntam, mas por que não é possível
ter essa situação. Tá? Então eu quero mostrar que, por mais não intuitivo que seja, como isso é equivalente ao enunciado de Clausius, então, se é tão impossível o calor fluir do mais frio para o mais quente sem esforço, isso daqui também é impossível. Tá? Então, ou seja, eu vou demonstrar para vocês a equivalência dos dois enunciados. Então, são conceitos que vale a pena acompanhar para a gente desenvolver esse traquejo na lida com esses conceitos. Como é que é feito? Eu tenho dois reservatórios, agora eu estou chamando de reservatório e não de fonte absorvedor, porque ora ele vai fornecer, ora ele vai absorver calor. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui uma máquina impossível, né, supostamente impossível, que é converter 100% do calor em trabalho, então não tem nada de rejeição aqui, e, por hipótese, eu vou supor que isso seja possível. Ou seja, parênteses, eu vou fazer uma demonstração pelo absurdo. Eu vou supor que isso seja possível e vou concluir que alguma coisa absurda também tem que ser possível. Portanto, a premissa inicial, né, como a gente diz aqui em São Carlos, é um pleonasmo, é falsa. Tá? Então essa é a lógica da dedução. Voltando aqui, então, suponhamos que essa premissa, né, essa hipótese seja verdadeira. Então, que eu possa converter 100% em trabalho. Perfeito. Se isso for verdade, eu posso usar esse trabalho aqui para acionar uma outra máquina que faz o seguinte, olha, que remove uma certa quantidade de calor, uma máquina frigorífica, né, que remove uma quantidade de calor da fonte fria e manda para a fonte quente. Tá? Ou seja, ela gasta trabalho para fazer isso a gente sabe que é possível, tá? E esse trabalho está sendo suprido pela máquina que a gente supôs fosse possível. Tá? Vamos então agora, o passo seguinte, analisar a máquina combinada, como se tudo fosse uma única máquina. Tá? Então eu vou somar as coisas e cancelar aquilo que pode ser cancelado. Né? Então, esse trabalho aqui, essa seta verde, na verdade, ela é interna agora ao processo. Né? Estou fazendo uma análise de fronteira aqui. Então, quando eu olho só a fronteira, o que eu vejo? Vejo calor saindo daqui, calor entrando, calor saindo. Então isso aqui tem que ser, né, eu tenho que fazer o saldo dessa diferença, tá? Mas aqui só tem calor saindo. E esse trabalho passa a ser interno, então o que esse forneceu foi o que esse absorveu, portanto ele se cancela. Ou seja, o que acontece é que eu vou observar, quando eu olho a máquina como um todo, calor indo do mais frio para o mais quente, tá? Sem dispêndio de trabalho. Porque aquele trabalho acabou sendo cancelado. Então, se eu suponho inicialmente que aquela conversão era possível, isso daqui também tem que ser possível. E isso eu sei que é um absurdo. Tá? Isso, inclusive, é a parte impossível do enunciado de Clausius. Então, portanto, está demonstrado, né, que esses dois princípios são equivalentes. Vamos lá. Passo seguinte. Já que a gente está falando da conversão de calor em trabalho e é impossível converter 100% de calor em trabalho, repara, um parênteses importante, é possível converter 100% de trabalho em calor, tá? Mas não é possível converter 100% do calor em trabalho. O porquê, isso que eu quero fazer nessas 3 aulas, isso que eu quero explicar nessas 3 aulas. Então vamos falar da eficiência. Quem trabalhou muito com essa questão foi o Carnot. Carnot tem uma história muito interessante, um cadete da Escola de Engenharia Militar, né, na França, em Paris, e a França tinha acabado de perder as guerras napoleônicas aqui, nessa época o Napoleão já estava preso, né, e o pessoal ali dos militares reconheciam que essa derrota tinha a ver com a qualidade da indústria britânica, que supostamente era muito melhor que a indústria francesa. Então o Carnot decidiu estudar essa parte industrial e particularmente a parte de geração de energia de acionamento. Tá? Então ele escreveu esse livro aqui, Sur la puissance motrice du feu, é um negócio muito interessante, né, sur les machines, e mostra essa surpresa, tem uma espécie de surpresa que o fogo, a energia térmica, pode acionar máquinas, pode gerar energia de acionamento. Tá? Então ele pegou uma máquina térmica e desenvolveu vários aspectos que eu vou mostrar agora para vocês. E ele, então, é também um dos nossos principais heróis, inclusive ele morreu cedo, né, de uma epidemia, a gente está vivendo essa epidemia agora, então tem uma analogia, né?
Eles também tiveram uma epidemia nessa época aqui, poucos anos depois dessa publicação aqui, ele faleceu, né, com menos de 30 anos de idade. Então, qual foi a ideia do Carnot? O Carnot estava preocupado com o seguinte, né? Ele pensou no seguinte, a máquina é o sistema na nossa nomenclatura, né? O que não é máquina é o ambiente ou vizinhança, certo? E ele teve a seguinte ideia, a máxima eficiência é aquela que produz o menor distúrbio no conjunto total, né? Sistema mais ambiente. Esse é um conceito muito profundo, né? Que ele elaborou e desenvolveu. Isso também vale quando a gente inverte o sentido na máquina. Às vezes eu mudo o slide, o pessoal não percebe, então eu vou voltar, repara que o sentido das setas vai mudar. Então isso vale para uma máquina térmica funcionando como máquina térmica, mas vale também para uma máquina frigorífica, que é uma máquina térmica funcionando no sentido oposto. Ele pensou o seguinte, eu vou ficar indo para frente e para trás. Se você pegar uma máquina térmica e inverter essa máquina térmica e todas as quantidades permanecem iguais, numericamente falando, né? Então esse calor aqui, quando a máquina vira máquina frigorífica, só muda o sentido, mas o número ali não muda, tá? Mesma coisa o trabalho, mesma coisa o calor absorvido ou rejeitado para a fonte fria, né? Se for uma máquina térmica. Então se você puder fazer isso no seu processo, inverter e nada mudar, só os sentidos, né, mas os valores numéricos não mudarem, isso então seria o máximo de eficiência de conversão. Então ele postula exatamente isso, né? Aqui está em francês, eu gosto de deixar no original para não ter problema da tradução, né? O meu pai, antigo pai, dizia o seguinte, né? Tradutore, traditore, né? Tradutores, traidores, sabe? Então ele está dizendo o seguinte, né, que se você acionar no sentido inverso, o francês é bem interessante porque é bem próximo ao português, né? Então se você acionar a máquina no sentido inverso, o resultado é simplesmente o consumo de uma quantidade de trabalho igual àquele produzido no funcionamento no sentido direto, tá? E a mesma coisa em termos de calor, certo? Ou seja, a máxima eficiência ocorre quando a máquina térmica é reversível. A palavra muito importante aqui é reversibilidade. Repara, reversibilidade é diferente de inversibilidade. Qualquer máquina pode ser invertida. Qualquer máquina térmica, você pode rodá-la como uma máquina frigorífica. Tem até aparelhos de ar-condicionado que a gente compra para resfriar no verão, mas eles podem ser invertidos e funcionar como aquecedores, como bomba de calor, tá? Então, ser inversível sempre é possível, mas ser reversível não necessariamente, é uma condição muito especial, tá? Então, esse conceito do Carnot gera o que a gente chama de reversibilidade, e tem um adjetivo adicional aqui, estrita, que eu vou explicar daqui a pouco, que ocorre, vamos falar em português agora, né, para isso ficar bem sedimentado, isso ocorre, a reversibilidade só ocorre quando a troca de calor e a realização de trabalho entre o sistema e o ambiente for nulo para o processo combinado, certo? Original e inverso. Isso que está escrito aqui é aquela ideia de você gerar as duas máquinas, quando você combina, desaparece tudo e como se nada tivesse acontecido. E isso a gente sabe que é impossível, mas por experiência, tá? Vou mostrar para vocês. Tá? Então, o que significa exatamente reversibilidade e reversibilidade estrita? Eu vou mostrar para vocês que isso tem muito a ver com o conceito mais moderno de pegada ecológica. A gente tem falado muito em termos de mudanças climáticas, problemas ambientais, tem muito a ver com essa história da reversibilidade, que tem a ver com a história da entropia. Então, é aquela ideia, né, do Carnot. A gente vai pegar uma máquina térmica, a máquina térmica agora no sentido absorvendo o calor da alta temperatura, gerando trabalho e rejeitando aqui para o reservatório de baixa temperatura. Tá? Isso aqui pode ser uma fonte geotérmica e aqui pode ser a própria atmosfera. Né? Então isso aqui pode ser uma usina geotérmica e aqui a produção de trabalho ali nas turbinas a vapor. Agora suponha que eu inverta o sentido dessa máquina. Tá? Então está invertida essa máquina aqui. Né? Repare, funcionar no sentido oposto sempre é possível. Então eu inverti o sentido da máquina e eu vou fazer exatamente aquilo. Eu vou combinar as duas, tá? E
Se todas as quantidades, eu vou até voltar ao slide, se quando eu inverti a máquina, todas essas quantidades se preservam, aqui eu até pus umas setinhas para salientar esse fato, né? Se essa espessura aqui, se esse calor aqui é igual a esse, né? Se esse rejeitado na máquina é igual a esse absorvido, e se esse trabalho produzido for igual a esse trabalho consumido, tá? Então, quando eu combino as duas máquinas, o que acontece? Tudo se cancela. Tá? Esse cancelamento, então, acontece o quê? É como se não tivesse acontecido, na verdade. E repara que digamos que eu aqui no Brasil esteja produzindo energia térmica e lá na Suécia alguém está consumindo aquela energia elétrica, né, de origem térmica. Então, o fato de uma usina estar no Brasil e outra estar na Suécia, como elas se cancelam, do ponto de vista do todo, é como se nada estivesse acontecendo. Tá? E esse é exatamente, eu coloquei essa foto aqui do lado, é exatamente esse conceito de pegada ecológica, tem tudo a ver. Né? Então, se você puder fazer uma interferência que não deixe uma pegada no sentido de uma marca indelével, né? Que não pode ser apagada. Tá? Mas então, se você fizer alguma coisa que não deixe uma marca reconhecível, como na figura aqui, então esse é o seu processo de máxima eficiência. Por analogia, só para a gente fazer uma analogia, né, é como se eu explorasse essa floresta aqui, simplesmente derrubando a floresta e plantando soja, por exemplo. Tá? Ou eu posso, alternativamente, explorar a floresta aqui fazendo uma espécie de manejo. Tá? Então, eventualmente, eu colho algumas castanhas aqui, planto alguma árvore frutífera. São as plantações ecológicas, tem vários nomes, né? São projetos muito interessantes, né? Que o pessoal tenta manejar a floresta para minimizar a pegada aqui no sentido marca indelével. Isso tem tudo a ver com o conceito de reversibilidade estrita, ou seja, é estrita quando esse cancelamento todo acontece aqui e, como diz o Carnot, isso é o processo de eficiência máxima. Uma água para cuidar da garganta. Essas aulas todos os dias aqui têm me penalizado um pouquinho, né? Já faz 30 anos que eu dou aula, então minha garganta já não é lá essas coisas. Mas vamos em frente, né? Então, entrando um pouco na parte mais numérica, digamos, do Carnot, quais são algumas das conclusões? Eu não vou mostrar toda a teoria dele, mas então ele mostra o seguinte, que o rendimento termodinâmico, o rendimento térmico, sempre é menor do que 100%, desde que o ΔT seja menor do que infinito. Ou seja, eu vou até aproveitar o slide anterior, tá? Se a diferença de temperatura entre esses dois reservatórios tender ao infinito, tá? Aí sim o rendimento tende ao infinito também. Mas como isso não acontece na prática, então o rendimento sempre é menor do que 1. Tá? Segundo o princípio de Carnot, ele colocou como postulados, na verdade, mas que foram demonstrados posteriormente. Né? Então, a máquina reversível tem sempre um rendimento maior que o da máquina irreversível. Tá? Como eu acabei de mostrar para vocês e fazendo aquela analogia com a pegada, né? A pegada ecológica. Outra coisa muito interessante é o rendimento de todas as máquinas reversíveis é igual, já que é o máximo, né? É igual. Então aqui, por exemplo, eu posso ter um ciclo de Carnot e aqui uma máquina de... nossa, me fugiu o nome aqui, essa maquininha que eu mostrei para vocês, um ciclo de Stirling, né? Eu vou mostrar para vocês essa maquininha aqui de Stirling, tá? Essa daqui também é uma máquina reversível, assim como a máquina de Carnot, e no entanto elas são mecanicamente muito diferentes, mas elas têm o mesmo rendimento teórico. Claro, esse rendimento acaba não sendo o máximo, porque eu tenho ali perdas com atritos e tal, acho que vocês escutaram o barulhinho, né, quando eu girei o volante, e tudo aquilo é perda de eficiência. E muito importante, eu vou até gastar um pouco de tempo nesse conceito último aqui, que é a eficiência da máquina reversível só depende das temperaturas do reservatório frio e quente. Tá? Essa diferença de temperaturas, que é, na verdade, entre o frio e quente, ele influi na eficiência e não a diferença de pressão como se pensava na época. Então, pessoal, interessante isso, o pessoal ali, Watt, Newcomen e tal, trabalhava para poder aumentar a pressão do reservatório, porque mais pressão, mais força, né? E aí parece que se torna mais eficiente.
mas o Carnot mostrou que são as temperaturas que mandam no processo. É claro que para um gás, né, para um vapor superaquecido, quanto maior a temperatura, normalmente maior a pressão, mas não necessariamente, é possível você ter baixa pressão com alta temperatura. Tá? Mas então esse é o conceito importante, principalmente o conceito de temperaturas absolutas que eu vou elaborar com vocês logo em seguida. Então, justamente, né, eu quero falar da escala termodinâmica de temperatura e como é que ela foi construída. Aqueles graus Kelvin ou Rankine, né, corresponde a uma escala de temperaturas construída para satisfazer esse princípio de Carnot. Então, vamos ver como é que ele fez aqui. É uma dedução, eu não gosto muito de fazer dedução em slides, mas essa é interessante porque envolve o raciocínio, é possível a gente afiar o nosso raciocínio. Então, lembrando qual foi o postulado de Carnot, Carnot está dizendo que o rendimento é função só das temperaturas. E uma coisa que acho que eu falhei em colocar uma equação antes ali, é expressar o rendimento, porque ele é definido como sendo o trabalho dividido pela fonte quente, tá? Mas eu posso aplicar a primeira lei e escrever o trabalho como função só dos calores. Como é que é a primeira lei? Vamos escrever aqui do lado, né? Primeira lei, eu faço um volume de controle aqui, tá? E nesse volume de controle, por acaso eu não tenho massas entrando, então tanto faz se é fechado ou aberto aqui, né? Porque toda a parte de escoamentos, etc., está acontecendo dentro da máquina térmica. Aqui eu só tenho os fluxos energéticos. Então, na verdade, o inventário. O que está entrando? Calor da fonte quente, QQ. Isso daqui vai ser igual ao que está saindo ali do meu volume de controle. Então, o trabalho, tá? Mais o calor da fonte fria, o calor que vai rejeitado para a fonte fria. Me perdoem aqui, porque escrever com o mouse é meio difícil, eu não tenho prática ainda. Tá? Mas então, usando essa equação aqui da primeira lei e escrevendo o trabalho como sendo o QQ menos o QF, tá? É o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Né? Então, pegando ali o trabalho e escrevendo como QQ menos QF, eu tenho essa definição alternativa do rendimento termodinâmico. Tá? E aí, então, o que significa? Né? Que isso daqui é, como diz o Carnot, somente função das duas temperaturas. Bom, tudo bem, o 1 é constante, né? Mas significa que esse quociente desses dois calores é função exclusivamente das duas temperaturas. É isso que eu vou elaborar com vocês. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essa, de novo, é aquela dedução que eu normalmente não gosto de fazer, mas essa é muito, muito legal de acompanhar, tá? E ela é muito rica pedagogicamente falando. Repara o seguinte, então eu tenho minha máquina térmica funcionando entre uma temperatura T1 e uma temperatura T3. Eu vou definir uma temperatura intermediária T2, né? Eu vou definir um reservatório tampão aqui, tá? Numa temperatura T2. Repara que essa T2 é totalmente arbitrária, significando que eu posso definir qualquer valor entre T3 e T1, tá? Se isso aqui é 1000 graus, isso daqui é 0, eu posso definir 500, 600, 700. Posso mexer, né, esse patamar verde aqui para cima e para baixo, correto? Tá. Então o que eu vou fazer agora é instalar máquinas térmicas, tá, entre esses dois patamares aqui, né, entre o T1 e T2 e entre o T2 e T3. Essa primeira máquina aqui, supostamente é uma máquina reversível. Então como é que eu vou instalar essas máquinas entre esses reservatórios intermediários? Então eu vou fazer o seguinte, acompanhe comigo. Vou instalar uma máquina A, essa daqui eu batizei de C, tá? Porque depois eu vou referenciá-las. Essa é uma máquina A e também reversível. E é importante aqui, reparem, esse calor aqui, tá? Q1 é igual a esse Q1 aqui. Eu até usei cores aqui para vocês identificarem mais facilmente. Ok? Então, esse Q1 é igual a esse Q1. Agora, esse calor aqui rejeitado para a fonte a temperatura T2, eu vou usar para acionar uma outra máquina reversível. Tá? Então, esse Q2 aqui, ele é igual a esse Q2 aqui. Eu só usei cores diferentes porque isso aqui é uma rejeição de calor e isso uma absorção de calor, mas numericamente é o mesmo. Tá? Então, é o mesmo Q2 aqui, né? E rejeitando, gerando uma quantidade WB e rejeitando Q3. E esse Q3 tem que ser igual a esse Q3, por quê? Porque essas três máquinas são reversíveis. Né? Então, se eu fechar tudo, se eu combinar tudo, elas são equivalentes. Tá? Então,
Então, como é que funciona ali o postulado de Carnot? Ele diz o seguinte, está marcado aqui, né, que aquele quociente de calores é só a função das temperaturas. Então aqui, no caso de Q2, repara, é sempre o frio dividido pelo quente. Então, no caso aqui da máquina A, o frio pelo quente é o Q2 dividido por Q1. Então, a função das temperaturas, de T2 e T1. Mesma coisa aqui, né? Q3 e Q2. Q3 é o frio, Q2 é o quente. Né? E aqui na máquina C é o Q3 e o Q1. Q3 é o frio e Q1 é o quente. Tá? Em função das respectivas temperaturas. É meio complexo, mas não é complicado. O que está fácil de fazer aqui? Cancelar, né, esses calores comuns, né, o Q2 que aparece no denominador e o Q1 e o Q2 que aparece no numerador. Então é exatamente isso que é feito. Se eu quiser calcular a eficiência da máquina C, né, que é Q3 sobre Q1, vou voltar ao slide, tá vendo? A eficiência da máquina C, que é aquela que eu queria analisar, depende desse quociente aqui. E eu posso gerar esse quociente simplesmente multiplicando e dividindo por Q2. Então, Q3 por Q2 e Q2 sobre Q1. Aqui, nesse caso, o Q2 se cancelaria. E eu tenho, de novo, eu vou voltar um slide, tá? Eu tenho ali, tá vendo? Q2 sobre Q1, depois Q2 sobre Q1, Q3 sobre Q2. Tá? Então, abrindo ali e aplicando aquelas relações do slide anterior, eu tenho o seguinte, eu tenho alguns cancelamentos, né? Então, simplesmente essa função aqui, que é o rendimento da máquina C, ela é igual, né, a esse produto, tá? O rendimento da máquina A e da rendimento da máquina B. Tá? Agora, olha que interessante. Tá? Aqui eu tenho T3, eu tenho T1, mas eu tenho T2. Tá? Mas eu sei que isso não pode depender de T2, por quê? Porque a T2 é arbitrária, isso não pode variar em função da T2. Eu posso subir e descer aquele patamar correspondente a T2. Então, de alguma maneira, esse produto aqui tem que se cancelar relativamente a T2. Então, a única maneira disso acontecer, eu reproduzi a equação aqui, a única maneira disso acontecer é que essa função f, ela é simplesmente um quociente de uma função que só depende da temperatura x, né, por um denominador aqui que só depende da temperatura y, né? X e y aqui para ficar genérico, né? 1, 2 ou 3. Tá? Então agora, de novo, né? A dedução é ruim, mas é a história do roteiro. Né? Isso aqui eu confio que vocês vão depois reproduzir esses cálculos todos. Então, colocando essa definição prospectiva, né? nas definições que a gente tem, e aplicando aqui todos os quocientes, né? Eu tenho finalmente o seguinte, que a máquina reversível, né, ela é esse quociente, tudo bem, né? Então tudo gira em torno de definir uma função φ, tá? De tal maneira que eu possa ter. E isso pode ser feito de diversas maneiras diferentes. Uma delas é simplesmente dizer que φ de t é igual a t. Tá? Só que esse t agora, ele é um t na escala absoluta. Tá? Então esse T, ele para nós é o grau Kelvin. Então, substituindo essa definição na equação do rendimento, né, essa parcela que é F sobre QQ, vai ficar TF sobre TQ. Agora lembrando, isso aqui em escala absoluta. Né? Então Kelvin, se você está trabalhando em Celsius, essa escala seria o Kelvin. Se você está trabalhando em Fahrenheit, esse daqui seria o grau Rankine, tá? Escala absoluta. Tá? Então essa é a construção da escala de temperatura absoluta, ela é uma construção artificial, tá? Para que isso daqui pudesse ocorrer. Repare, podia ser T ao quadrado ou qualquer outra coisa que pudesse gerar aquele cancelamento que a gente viu no slide anterior. Tá? Né? Não é necessário complicar onde você não precisa complicar. Então, por que fazer T quadrado se a gente tem o T? Né? Claro, seria perfeitamente análogo. Os nossos projetos, tudo que a gente fosse construir em termos de engenharia seria análogo, apenas, né, teria um quadrado ali onde não precisaria ter, e o valor numérico daquele grau também seria diferente. Né? Então, essa é a definição de escala absoluta, e essa equação ela é extremamente útil para nós. Porque o que ela diz? Tá? Ela diz que o rendimento da máquina reversível, tá,
é uma função só das temperaturas e é essa função aqui. Repara, as máquinas não reversíveis têm rendimento inferior a isso, portanto isso daqui não vale para as máquinas não reversíveis, ou seja, só vale para as máquinas reversíveis. Ótimo, vamos em frente agora, né, e vamos voltar à desigualdade, né, aos enunciados e chegar na desigualdade de Clausius, que é uma outra manifestação da segunda lei da termodinâmica. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, essa fórmula do rendimento, aqueles postulados do que é possível e do que é impossível, todos esses conceitos são manifestações da segunda lei da termodinâmica. Essa daqui, em particular, a desigualdade de Clausius, vai nos levar à definição dessa variável de trabalho chamada entropia. Vamos lá então, vou voltar ao meu sistema combinado aqui, eu tenho de novo um reservatório de alta temperatura, um reservatório de baixa, tá? E agora eu tenho duas máquinas térmicas, uma reversível, né? Vou até grifar ali, uma irreversível e outra reversível, né? A gente sabe por Carnot que o rendimento da máquina reversível é maior que o da máquina irreversível. Sabemos também que todas as máquinas reversíveis, eu posso pendurar várias outras máquinas reversíveis, Carnot, Stirling, como eu acabei de mostrar para vocês, mas todas elas teriam o mesmo rendimento, tá? Então não importa qual máquina reversível, desde que seja reversível, né? E à esquerda aqui eu tenho uma irreversível. Agora, como é que isso daqui é construído? Repara, isso aqui é feito de tal maneira que o calor da fonte quente é o mesmo para ambas as máquinas. Então esse QQ aqui é igual, né, ao QQ da máquina reversível, certo? Ora, se eu sei que os rendimentos são, né, obedecem a essa relação, a reversível é maior, né, então o trabalho gerado aqui, obviamente, é maior do que o trabalho gerado na máquina irreversível. E, consequentemente, a reversível rejeita mais calor do que a máquina. Acho que agora, às vezes, eu troco, né? Então, vou repetir a frase. Então, a máquina irreversível rejeita mais calor do que a máquina irreversível. De novo. Desculpa, pessoal. Confusão dos termos aqui, preciso ir devagar. Então, de novo, paciência. É muito cedo, né? Tá friozinho aqui. Então vamos lá. A máquina irreversível rejeita mais calor do que a máquina reversível. A máquina reversível gera mais trabalho do que a máquina irreversível. Pronto, consegui pronunciar sem confundir, né, os termos. Isso que eu acabei de falar, por difícil que seja, está escrito aqui embaixo, né? Quer dizer, está definido aqui embaixo o porquê, né, os rendimentos da máquina irreversível e da reversível, tá? E como a gente tem aquela hipótese, né, a gente tem aquilo como postulado de Carnot, mas eu quero mostrar para vocês que isso é verdade, né? Então vamos, nesse momento, admitir que isso seja simplesmente uma hipótese a ser verificada, né? Ótimo. Então vamos lá, eu tenho o rendimento da irreversível, que é aquela... Eu estou transcrevendo aqui só aquelas fórmulas, né? Eu estou transcrevendo aquelas fórmulas e aí sim eu chego àquela conclusão que eu tinha uma dificuldade enorme para pronunciar, né, sem confundir irreversível com reversível. Mas eu acho que vocês entenderam bem aqui, tá? A coisa fica mais clara quando a gente faz a montagem na máquina aqui, tá? Então, nesse ponto eu sei que é verdade, né, o postulado de Carnot, mas eu quero demonstrar isso para vocês. Então, vamos admitir que seja simplesmente uma hipótese, tá? Por hipótese, o contrário, aquela história da prova pelo absurdo, que a máquina irreversível tem um rendimento maior que o da máquina reversível. Se isso é verdade, tá? Então o calor rejeitado aqui embaixo é menor. Lembra? As setas elas têm espessuras proporcionais. Então eu desenhei uma seta mais magrinha aqui e uma mais gordinha aqui para representar esse fato. Mesma coisa ali nos trabalhos, porque se isso é verdade, né, esse trabalho aqui é maior do que esse, ok? Então vamos lá, está tudo em escala. O que eu faço? Exatamente o mesmo procedimento, eu vou combinar as duas máquinas. Só que antes, a reversível eu vou inverter, tá? E lembra, vou voltar um slide, quando eu inverto, como a máquina é reversível, ela sempre é inversível, mas ela é inversível e também reversível. Então quando eu inverto, tá?
as quantidades todas se preservam. Então, esse calor, esse trabalho e esse outro calor aqui, eles numericamente são o mesmo, tá? Simplesmente muda o sentido. Então, é isso que eu fiz aqui. Bom, passo seguinte, combinar as duas máquinas. Agora, o importante é o seguinte, né? Esse calor aqui é igual a esse, mas eles têm sentidos opostos. Quando eu combino, o que acontece? Então, eu vou olhar a máquina integralizada, a máquina como um todo, como se fosse tudo uma única máquina, tá? E quando eu combino, então eu faço cancelamentos, né? O acionamento da máquina térmica reversível invertida pode ser feito com um trabalho gerado pela máquina térmica irreversível aqui, tá? E ainda vai sobrar uma certa quantidade, né? Porque, por hipótese, para nossa prova por absurdo, né? Esse trabalho aqui, essa seta, é maior, mais espessa do que essa seta. Então vai sobrar uma certa quantidade, depois de descontar a energia de acionamento da bomba de calor aqui. A máquina térmica reversível está funcionando como bomba de calor. Tá? O que mais vai acontecer? Tá? Esses calores aqui vão se cancelar, porque eles são iguais, tá? E aqui vai sobrar uma certa quantidade de calor sendo aspirada, vamos dizer assim, da fonte fria. Ou seja, né? Fazendo todos os cancelamentos, eu vou ter um certo trabalho líquido, um certo calor e um cancelamento total aqui em cima. Portanto, eu vou ter isso daqui, né? Eu vou ter, na verdade, calor sendo absorvido da fonte fria e ainda gerando trabalho. Tá? Isso eu sei que é um absurdo. Né? E se é um absurdo, a hipótese não pode ser verdadeira. Qual foi a hipótese? De que o rendimento da irreversível é maior que o rendimento da reversível. Portanto, é o contrário, né? O rendimento da máquina reversível é maior do que o da máquina irreversível. E aí eu mostrei para vocês, né, que se isso fosse verdadeiro, isso estaria violando a segunda lei da termodinâmica, né? E aí teríamos um absurdo desse tipo aqui. Isso é muito comum, por incrível que pareça. Tá? Eu sempre falo o seguinte, eu acho que uma vez por semestre, ou até mais às vezes, alguém entra em contato comigo perguntando, né, mostrando um projeto que alguém está oferecendo, principalmente quando envolve dinheiro, né? Alguém está oferecendo um projeto para gerar energia a custa de nada. Né? Então é exatamente como o passarinho aqui que bebe água. Aparentemente, ele é um moto contínuo, né? Porque ele está aparentemente sem gastar energia nenhuma, tá? Ele está vencendo aqui os atritos, tá? Ele está fazendo uma série de operações aqui, vencendo o atrito com ar, sem gastar energia nenhuma. Teoricamente, você poderia pôr um volante aqui e gerar eletricidade. Tá? Agora, curiosamente, né, quando seca a água, ele não funciona mais. Então, eu nem vou explicar muito como é que é o funcionamento aqui, mas eu garanto para vocês que ele não está violando a segunda lei da termodinâmica, portanto, ele não é um moto contínuo. Mas, então, muito cuidado, porque é muito comum pessoas oferecerem, principalmente, né, para você comprar alguma coisa, tá, que vai gerar energia. Juro para vocês, uma vez por semestre, algum amigo ou até pessoas escrevem para mim, professor, recebi essa proposta aqui, o sujeito disse que vai gerar energia a troco de nada, não sei o quê. Aí minha resposta é cuidado, tá? Cuidado, porque no mínimo é muito, muito, muito suspeito, né? E saibam, tem até concurso, né, de gente que ainda tenta violar a segunda lei da termodinâmica. Ok, não quero me alongar muito nisso. Vamos voltar a um dos nossos heróis, né, que é o Clausius. E agora eu quero trabalhar a chamada desigualdade de Clausius para poder chegar na variável termodinâmica entropia, porque ela vai ser muito útil para nós nas aplicações. O que é a desigualdade de Clausius? Primeiro eu vou mostrar e depois eu vou deduzir. A desigualdade de Clausius é uma integral, né, muito fortuita, né? É aquela história que eu falo que é o Mandrake, né? Parece que tirou da cartola, né, o seguinte: se você fizer uma integral cíclica, né, do calor trocado por um sistema dividido pela temperatura, tá, isso daqui dá menor ou igual a zero. Então, o que significa isso? De alguma maneira você vai pegar uma substância e executar uma série de transformações de tal maneira que você volte exatamente no estado inicial. Então é como, sei lá, eu saio daqui de São Carlos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Carlos. Então eu fiz uma viagem enorme, mas acabei voltando de novo para o meu ponto de partida. Isso daqui é o significado dessa integral aqui cíclica.
com essa bolinha aqui no meio. Tá? E nessa viagem toda que eu fiz, suponha que eu vá somando, né, todos os calores trocados e dividido pela temperatura com que aquele calor foi trocado. Quando eu faço essa conta, isso é menor ou igual a zero. Esse é o princípio, né, a chamada desigualdade de Clausius. E mais ainda, menor ou igual a zero, sendo que se esse meu ciclo fosse reversível, né, repara, não é simplesmente executar no sentido inverso. São Carlos, Belo Horizonte, Rio, Rio, São Paulo, São Carlos. Isso sempre é possível fazer. Tá? Reversibilidade é diferente. Né? Então, mas assim, voltando, né, se isso fosse reversível, se esse ciclo meu fosse reversível, aquela integral dá zero, e se um ciclo irreversível é menor do que zero. Tá? Vamos lá, então vamos entender isso daqui para a gente poder chegar no conceito, finalmente, né, o conceito formal de entropia. Um parênteses, eu vou dar 3 definições de entropia para vocês, 3 ou 4, já nem lembro mais, mas essa definição nossa, que vai ser a definição de trabalho, entropia, depois eu vou dar a entropia estatística do Kolmogorov, né? Eu falei Kolmogorov? Não, Kolmogorov é entropia informacional. Eu vou dar a entropia estatística que é do Boltzmann, que inclusive está lá na lápide do túmulo dele em Viena. Tá? E vou dar também a definição informacional, tá? Do Shannon, é um teorema do Shannon. Tá? Mas essas outras são mais por curiosidade, né, para vocês terem uma bagagem conceitual, e essa daqui, né, a entropia termodinâmica, que é a nossa entropia de trabalho. Então, voltando à minha explicação, né, está lá a nossa máquina térmica, a gente viu a definição e vimos que pela segunda lei, né, se essa máquina é reversível, esse rendimento eu consigo calcular a partir das temperaturas. Isso é muito interessante. Então vamos olhar o desenvolvimento aqui, que nós já fizemos na verdade. Né? Então pela primeira lei eu consigo escrever o rendimento a partir da sua definição original em função só dos calores, tá? E aí, usando a segunda lei, eu escrevo isso em termos somente das temperaturas. Agora aqui eu fiz uma manipulaçãozinha matemática para deixar, na verdade, né, para transformar nisso daqui, o calor dividido pela temperatura com que o calor é trocado. Isso porque eu quero chegar ali na desigualdade de Clausius. Né? Então, essa fórmula aqui, né, que o quociente dos calores, é só cancelar o 1 aqui, na verdade, né, e passar o T dividindo, passar o Q multiplicando, eu chego nessa fórmula aqui. Tá? É o roteiro de substituições. Então vamos lá, aquela nossa viagem, né, São Carlos, São Paulo e tal, seria um ciclo, agora termodinâmico mesmo, né? Então, no nosso diagrama de trabalho, logo a gente vai abandonar isso daqui e usar mais o TS, o temperatura entropia, e o temperatura entalpia. Então digamos que eu tenho aqui, na verdade, um ciclo de Carnot, né? Um ciclo que vai se chamar de Carnot, mas que tem essas transformações como eu estou mostrando para vocês. Então eu tenho aqui uma compressão adiabática sem atrito, portanto já usei o termo, isso aqui é isentrópico, depois uma absorção de calor isotérmica, depois uma expansão adiabática sem atrito, portanto isentrópica, né, com produção de trabalho, e aqui esqueci de mencionar, aqui tem uma absorção de trabalho, aqui uma produção de trabalho e a quantidade líquida, né, o trabalho consumido no compressor, menos o trabalho contrário, o trabalho produzido na turbina, menos o trabalho líquido consumido no compressor, é igual ao trabalho líquido. Tá? Então, completando o ciclo aqui, por fim eu tenho de 4 para 1 uma rejeição de calor à temperatura constante também. Tá? Então vamos pegar esse processo e aplicar a desigualdade de Clausius. Eu quero fazer uma integral cíclica, né, dos calores dividido pelas respectivas temperaturas. Então eu vou separar, vou quebrar isso, tá, em 1, 2, 2, 3, 3, 4 e depois, por fim, né, 4, 1. Tá? Sempre dq sobre t. Quais são essas parcelas que eu posso cancelar? Ora, do processo 1, 2 no compressor, aqui, e do processo 3, 4, tá? Se é adiabático, então não troca calor. Se não troca calor, aquelas parcelas são nulas, mesmo que as temperaturas, né, e elas variam no caso. Então essas parcelas são nulas, ótimo, posso me livrar delas.
Só sobrou a parcela de calor trocado na absorção aqui em cima, né, de 2 para 3, e na rejeição de 4 para 1. Tá? Então, agora só agrupei as parcelas e o negócio interessante. O que acontece? Eu vou até voltar um slide, me permitam, né? Essa temperatura aqui de 2 para 3, quanto que ela vale? Né? Ela vale, na verdade, um valor constante, já que o processo é isotérmico. Então, quando a gente faz isso, né, eu posso, como a gente diz aqui em São Carlos, eu posso tirar para fora da integral. E aí fica só a integral de 2,3 de dq, que é o Q23, né, ou o Q trocado na absorção de calor, que a gente está chamando de QQ nesse caso aqui. Então, fazendo aquelas substituições, tá, eu sei que eu tenho aqui QQ sobre TQ menos QF sobre TF, e o menos aqui é porque aqui o calor está sendo rejeitado, né? Então isso aqui já obedece à nossa convenção. Tá? E como eu sei que essa máquina é reversível, tá? Eu sei que, como eu sei que isso é reversível, eu tenho essa relação aqui, que eu deduzi no slide anterior, portanto, quanto vale essa parcela é nula, tá? Ela se cancela. Tá? Não sei se vocês entenderam bem aqui o roteiro, né? Então eu vou voltar, mas eu não vou refazer, só vou mostrar os pontos. Então eu tenho, nesse ponto aqui, essa relação, que vem da segunda lei, como eu mostrei para vocês, e nesse ponto aqui, eu tenho essa relação que vem da desigualdade integrada, né? E num ciclo reversível. Tá? Então, combinando os dois, eu concluo que, no caso da máquina reversível, isso daqui é igual a zero. Ok? Em frente aqui, agora é a prova, né, daquela parte do ciclo ser negativa, segue uma lógica semelhante à que a gente vem aplicando. Eu vou comparar uma máquina reversível com uma reversível. Tá? Agora eu vou bem rápido, porque o raciocínio é o mesmo. Né? Então, pela segunda lei, eu sei que a máquina reversível tem maior rendimento, portanto, eu tenho aquelas relações de calores ali. Né? O calor rejeitado da reversível é menor, tá? Que o da irreversível, e o trabalho produzido é maior que o da irreversível. Eu quase me embananei aqui, mas consegui não errar. Tá? Então, fazendo a integral cíclica na máquina irreversível, tá? Eu tenho esse aspecto. Agora eu não preciso olhar o ciclo como um todo, só preciso olhar as partes de fronteira, né? Aqueles cancelamentos internos eu não preciso olhar, né? Mas então substituindo aqui os calores, né, que eu tenho, lembra que essa máquina irreversível, ela foi feita de tal maneira que o calor da fonte quente seja o mesmo aqui. Né? Apenas as outras quantias é que são diferentes por causa da segunda lei. Então, fazendo as substituições que eu tenho, né, eu vou concluir, na verdade, já vou para o fim. E isso daqui é menor do que zero. Tá? Porque isso daqui é igual a zero, né? E como eu tenho esse calor menor do que esse, quer dizer, tem todas aquelas relações de calores que eu estou mostrando aqui, na verdade, eu concluo que aquela integral cíclica é menor do que zero. Ok? De novo, tudo isso que eu estou falando são manifestações da segunda lei. A segunda lei não é a desigualdade de Clausius, não é só a desigualdade de Clausius, é como se ela se manifestasse em diferentes aspectos. Ela é um conceito que está bem mais amplo do que uma única realização desse conceito. Tá? Finalmente, estou pronto para colocar a definição de entropia. Não tem, acho que uma aula desse curso que eu não falei de entropia, e só na sétima aula, estamos na sétima aula, é que eu vou poder falar de entropia. Então vamos lá. Agora a gente está pronto para colocar a definição. Como é que funciona essa definição? Um parênteses. Eu não gosto muito de fazer definições do tipo axiomas, né? Então eu poderia ter feito assim: entropia é, né, 2 pontos igual, e aí a gente sai trabalhando. Não, eu quero explicar um pouquinho, eu quero motivar o surgimento da definição de entropia que a gente vai adotar. E já, né, antecipei para vocês que tem outras definições de entropia e elas são todas equivalentes, essas definições. Tá? Então vamos lá, eu tenho um processo cíclico, né, eu parto do estado inicial X, executo uma transformação cíclica, mas se é cíclica, então eu volto no mesmo estado. Tá? Eu sei que qualquer propriedade termodinâmica, eu usei X porque isso pode ser qualquer propriedade. Né? Quando eu faço uma integral cíclica,
e em cima daquele ciclo gama, né, isso daqui é zero. Então, se eu tinha, por exemplo, 1 metro cúbico aqui, fiz várias transformações e tal, aumentou, diminuiu, não sei o quê, quando eu volto no estado inicial, eu continuo tendo 1 metro cúbico. Tá? Então, é isso que significa essa integral, qualquer que seja a trajetória. Tá? Agora, eu sei também que, se essa trajetória for reversível, essa integral em particular, né, é zero. Aqui eu estou integrando a quantidade, a propriedade dx. Né? Aqui eu estou falando de uma propriedade específica, que é del gama. Del gama sobre t. Então, não tem uma cara, né? Essa quantidade del gama sobre t não tem uma cara, né? Ela já está satisfazendo uma das coisas importantíssimas que qualquer propriedade termodinâmica tem que satisfazer, que isso daqui ser zero. Tá? Então, isso motiva justamente a definição de entropia. Eu vou colocar aqui na forma diferencial. Então, a entropia ds, S vai ser entropia para nós, tá? E um outro parênteses-zinho, né? A letra S é curiosa porque vários pesquisadores chegaram, né, nesse mesmo conceito por caminhos completamente diferentes, isso eu vou mostrar na próxima aula, mas curiosamente todos usaram a letra S. Né? Então isso tem uma historinha por trás, depois eu conto para vocês. Mas então, voltando, né, o fato dessa desigualdade respeitar, na verdade, a igualdade, no caso da trajetória reversível, sugere que o integrando aqui seja uma propriedade termodinâmica. Então, vamos colocar isso como definição, né? Só que na forma diferencial, ds é igual a del Q sobre t. Lembra, por trás aqui está reversível. Né? Portanto, se eu quiser calcular uma propriedade termodinâmica num estado, né, x, ou seja, se eu quiser calcular a entropia nas condições x, nas coordenadas GPS x, que no caso aqui seria volume e pressão, eu simplesmente faço essa conta aqui integrando. Então, quando eu integro esse del Q sobre t, tá? Eu vou integrar, por exemplo, do estado 0 até o estado x, tá? Através de uma trajetória reversível. Ou seja, aqui já está aparecendo uma coisa importante, entropia, assim como energia interna, entalpia, todas essas propriedades energéticas, tudo que tem quilojoule na unidade, na verdade, demandam um estado de referência. Né? Eu já falei isso para vocês em algumas das aulas passadas, e então se define, se diz, né, em que estado você tem entropia zero. Né? Ou seja, na verdade, o que a gente consegue calcular aqui é o ΔS sempre. E mostrei, inclusive, no RefProp, como é que a gente pode mudar esse estado de referência. Tá? Então, essa é a definição de entropia e se calcula dessa maneira. Tá? Então, da mesma forma como a gente fazia os diagramas de estado para as várias substâncias em termos de pressão, volume, temperatura, entalpia que a gente viu, eu posso fazer também da entropia. A entropia acaba sendo um dos mais úteis quando a gente vai fazer alguma aplicação prática. Então eu mostrei aqui a carinha do gráfico de entropia, né, do diagrama de equilíbrio de entropia, no caso do metano aqui, mas a gente vai voltar bastante nesse caso, então não se preocupa que essas linhas, parece que é uma confusão de linhas, né, mas assim, as linhas de entalpia constante, as linhas de pressão constante, as linhas de volume específico constante, a gente depois com a prática a gente acaba raciocinando relativamente facilmente com esses gráficos. Tá? Essas pretas aqui são linhas de título constante, né? Tá o título aqui embaixo. Eu gosto desse gráfico porque ele separa as linhas em cores diferentes, isso pode ser feito também no RefPro e fica visualmente mais fácil de identificar. Como eu contei para vocês, no passado a gente comprava blocos de folhas como essa daqui e desenhava realmente as transformações nesse gráfico para poder ler nos eixos esses valores de entropia e entalpia. Tá? Por quê? Porque a gente não tinha essa ferramenta computacional tão interessante como a gente tem hoje, essas várias ferramentas. Vamos em frente, eu preciso falar um pouquinho do conceito, um pouquinho de água antes, né? Perdão, pessoal. Então eu preciso falar um pouquinho do conceito, porque pelo fato da entropia requerer uma trajetória reversível, isso gera um pouco de confusão. E eu quero explicar essa confusão antes que ela apareça, inclusive. Suponha que a gente esteja fazendo uma análise de algum processo e esse processo execute, né? Eu tenho uma trajetória de 1 até 2 e essa trajetória, né, não necessariamente é reversível, ela pode ser irreversível. Digamos. Isso aqui é a trajetória do meu processo, não tem nada a ver com a definição
de entropia. Então, suponha que nesse caso eu queira calcular o ΔS de 1 até 2. Tá? A confusão é que, já que, eu vou voltar um slide, me perdoem, 2 na verdade, né? Já que eu preciso fazer essa integral para calcular o ΔS, então a vontade é enorme de usar essa trajetória para calcular o ΔS. Né? E não é. Na verdade, essa trajetória, a trajetória que tem que ser usada para calcular o ΔS é uma trajetória reversível. Tá? E na verdade a gente nem precisa fazer, porque como é reversível e como é uma propriedade de estado, né, só depende do final menos o inicial. Na verdade, no caso da entropia, porque a trajetória está fixada aqui, reversível. Né? Então, essa é a confusão que eu queria resolver, caso ela venha aparecer para vocês. Então, não importa, né, que a sua transformação do seu processo, da sua aplicação de engenharia não seja reversível, o ΔS é calculado sempre sobre uma trajetória reversível. E as tabelas, né, refletem isso. Não é você que vai ter que fazer essa integral aqui na curva vermelha, porque as tabelas fazem isso para nós. Bom, uma coisa importante também que eu preciso falar é disso daqui, as fontes de irreversibilidade. Porque eu só falei daquilo que é reversível, reversibilidade estrita, conceito de pegada ecológica, né? Mas tá bom. Isso não é exatamente fácil de entender, mas faz um pouco mais parte do nosso cotidiano. E o que acontece fisicamente quando eu não tenho reversibilidade? Ou seja, quais são as fontes de irreversibilidade? Né? Fontes de irreversibilidade é o seguinte: são fenômenos que acontecem no seu processo específico, né, na linha azul aqui, por exemplo, e que geram entropia. Tá? Esse termo gerar entropia eu já vou explicar. Tá? Acho que o próximo slide já é essa a explicação. Mas esse termo de gerar entropia vamos entender como desviar, né, da reversibilidade ou gerar desordem. Tá? São fenômenos físicos específicos. Então eu tenho uma lista aqui de fenômenos físicos geradores de entropia. Tá? Então, por exemplo, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita. Isso daqui eu vou elaborar mais à frente. Quando eu for falar de análise exegética, eu vou me referir a esse primeiro termo. Agora, um que é bem interessante é o atrito, né? Atrito interno. Quando você atrita, vamos supor, eu estou deslocando minha mão para cima, atritei e gerou calor. Quando eu inverto o processo, tá, eu trago minha mão para baixo, eu não estou absorvendo o calor, eu estou gerando calor de novo. Então isso é um processo assimétrico, portanto, gerador de entropia. Mas vários outros, compressão e expansão não resistida, que a gente já viu, misturas de substâncias também geram entropia, reação química gera entropia, passagem de corrente elétrica, ou seja, efeito Joule, deformação inelástica de sólidos também. Né? E tem mais fenômenos. Então, sempre que o seu processo tiver fenômenos desse tipo, você tem fontes de geração de ineficiência no seu processo. Por isso que, por exemplo, a análise entrópica, que é um conceito, uma técnica que eu vou explicar mais à frente, ou, de forma equivalente, a análise exegética, é interessante porque ela permite você identificar essas fontes de irreversibilidade, que são fontes de geração de entropia ou, a gente vai ver lá na frente, destruição de exergia. Tá? Então, irreversibilidade são fenômenos físicos. Eu quero, né, só deixar registrado aquela história do atrito. Né? É muito importante. Então, eu até fiz um desenho, um slide para isso, né, especificamente para isso. Então, lembra, eu usei o exemplo da mão, né, porque isso é coisa de professor, 30 anos dando aula. Né? Eu sei que qualquer um vai fazer isso e entender o que eu estou falando, né, talvez um pouco mais facilmente do que esses desenhos aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? Suponha que eu tenho um processo de compressão adiabática. Eu tenho aqui um gás, né, e eu vou comprimindo, colocando pezinhos ali em cima. E aqui eu tenho isolante térmico, né, portanto esse gás vai sendo comprimido, ele vai sendo aquecido, tá? A temperatura aumenta, mas ele não troca calor porque eu tenho isolamento térmico. E no caso aqui eu tenho sim atrito, né, do êmbolo com as paredes aqui. Tá? É o motor de combustão interna, que você tem os anéis, né, eles estão atritando na camisa, por exemplo. Tá? Quando o processo é executado no sentido direto, vamos chamar esse sentido aqui de cima de sentido direto,
e mesmo que ele satisfaça toda a nossa condição de termodinâmica, né, de processo quase estático, nunca fugir da distribuição de Maxwell de velocidades aqui dentro do gás, tá? Então, quando eu faço no sentido direto, esse atrito aqui, tá, ele gera calor, né, e esse calor acaba sendo absorvido pelo próprio gás. Ou seja, digamos que se não houvesse atrito, essa temperatura final fosse de 1000 graus, né, por causa desse atrito, essa temperatura aqui vai ser de 1010 graus, por exemplo. Tá? Agora, quando eu faço o processo inverso, vou removendo os pesos, eu gero atrito de novo, eu não absorvo aquele calor. Tá? Então, mesmo que o processo seja quase estático, né, essa geração de calor, ela é sempre positiva, né? Sempre calor gerado, não importa o sentido. Então, por exemplo, em números, né, vamos supor que eu tenha começado aqui a 25 graus, na compressão eu cheguei a 1000, tá? Vou fazer 1000 aqui, vamos pôr 100 aqui, só para desenhar um zero a menos, né? Então aqui eu tenho, quando eu comecei a inverter o processo, eu tenho 100, só que como eu gero calor na ida e gero calor na volta, aqui eu vou ter, por exemplo, uma temperatura final de 30, tá? Agora imagina que eu vá executar isso aqui ciclicamente. Cada ciclo eu somo 5 graus, então aqui começa em 30, termina em 105, vai para 35, aí vocês já entenderam, né, que isso daqui vai, teoricamente, a infinito. Eu vou mostrar para vocês já que quando eu faço essa conta num processo não reversível, porque no caso aqui tem atritos, a entropia que vai sendo gerado vai para infinito. Né? E aí é um último conceito da aula de hoje que vai ser o princípio de geração de entropia. A entropia do universo como um todo sempre aumenta. Né? Ou seja, o universo vai estar dentro do cilindro aqui, né? E a gente vai considerar essas transformações. Ok, então é isso que eu vou fazer agora, né? Eu explicar um pouco os processos de transferência de entropia. Entropia é uma propriedade termodinâmica, então ela pode ser transferida, tá? Partindo aqui da desigualdade de Clausius. Então estou retomando a desigualdade de Clausius e vamos supor nesse caso que é uma transformação cíclica, tá? Cíclica. Vamos supor que essa transformação cíclica, e por simplicidade, né, de 1 até 2, depois de 2 até 1. Tá? Vamos supor que de 1 até 2 eu vá por uma trajetória irreversível e de 2 até 1 por uma trajetória reversível. É como se fosse, eu vou voltar alguns slides, como se fosse isso daqui, só que nesse sentido, né? Eu vou de 1 até 2 por uma irreversível, depois eu volto de 2 até 1 por uma reversível. Exatamente isso que eu estou fazendo ali no caso. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que, como uma delas é irreversível, todo o ciclo é irreversível, portanto, eu tenho menor ou igual a zero. Tá? Eu sei também que essa daqui é exatamente a variação de entropia, de 1 até 2, tá? Porque seria o ΔS, né? S1 menos S2, o final menos o inicial, e é o ΔS porque essa trajetória é reversível. Tá? Então eu tenho essa igualdade aqui, né? Usando, e ainda a desigualdade de Clausius ali. Então, rearranjando os termos, eu tenho, para não ficar, né, o 1 que é o inicial, eu tenho que o final menos o inicial é maior ou igual a essa integral aqui. Portanto, se eu tirar, né, esse ΔS vira ds, aí eu tiro a integral, fica ΔS sobre Q, portanto, ds é sempre maior ou igual a ΔQ sobre T. Tá? Se isso aqui fosse, né, se esse del aqui, por trás desse del, tivesse uma trajetória reversível, isso aqui seria igual. Se for irreversível, isso daqui é maior. Tá? Então, o que está acontecendo? Né? Acontece que esse ds, vamos interpretar as coisas aqui, esse ds é a variação de entropia do sistema fechado durante o processo irreversível. Né? E esse daqui é a transferência de entropia através do calor. Então, o calor transfere entropia, né? Ou seja, esse calor ele veio de algum lugar, tá? E ele está gerando aquela entropia. Portanto, tá? Eu posso dizer o seguinte, como é maior no caso da irreversível, o delta do sistema pode ser calculado a partir da integral, né, de 1 até 2, mais um termo de geração de entropia. É como se a entropia brotasse do nada. Cuidado! Isso choca um pouco, por quê? Porque a gente tem o princípio de conservação de massa, tem o princípio de conservação de energia,
Mas não existe o princípio de conservação de entropia. Na verdade, pela própria desigualdade de Clausius, eu estou mostrando para vocês que a entropia, né, não se conserva. A cada ciclo que eu executar, eu tenho um ds positivo, um ΔS positivo, tá? Que é justamente esse termo. Então, essa equação aqui, tá? Ela, na verdade, a gente introduz aquele termo ali, o S gerado, né? Esse termo aqui, para fechar o balanço. É mais ou menos, é uma analogia pobre, mas né, não deixa de ser, é mais ou menos como massa escura, energia escura, que os cosmologistas colocam, que na verdade são termos para fechar uma equação. Tá? E aí esse termo tem uma interpretação física, ou pode ser atribuído uma interpretação física. Tá? Então, resumindo, né, esse termo de geração ele é maior do que zero, tá? Sempre que o processo for irreversível, ele é igual a zero se o processo for reversível, e não pode ser menor do que zero. Entropia nunca é destruída, sempre é gerada. Isso daqui está interessante, a história do quarto bagunçado. Lembra da história do quarto bagunçado? Eu costumo contar o seguinte, quando tem um slide, né, na aula anterior, quando você vai arrumar o quarto, você vai diminuir a entropia do seu quarto, né? Mas de alguma maneira você vai gerar uma entropia maior em algum outro lugar. Tá? Esse é o princípio de geração de entropia e tem a ver com a entropia do universo sempre estar aumentando. E esse é exatamente, por exemplo, o caso aqui que eu usei o exemplo do quarto, né, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de geração de entropia no simples processo de transferência de calor com ΔT finito. Eu falei do atrito, né, agora muito rapidamente eu vou mostrar aqui a história, esse se eu não me engano é o último slide aqui da aula, tá? Mas então eu vou mostrar para vocês esse problema de geração de entropia num problema de transferência de calor. Imagina que eu tenho aqui uma parede, tá? E eu tenho o ambiente interno a uma temperatura mais alta e o ambiente externo a uma temperatura mais baixa. Para nós, o sistema é o quarto interno aqui dentro da casa, né? Então eu tenho aqui a temperatura, certo? Aqui é uma coordenada x, simplesmente, uma coordenada geométrica, né? Essa temperatura mais alta no interior do quarto, perdão, um pouco de água aqui. Essa temperatura mais alta no interior, ela decai dentro da parede, né? E aí fica a temperatura baixa aqui do ambiente externo. Ou seja, pelo fato de eu ter o ΔT, eu tenho uma transferência de calor, do mais quente para o mais frio. Isso a gente viu que é natural. Agora suponha, como os gráficos estejam indicando aqui, que essas temperaturas sejam constantes, né? Constante aqui no quarto, constante aqui na vizinhança, e tudo bem, varia linearmente dentro da parede. Como é que eu calculo a entropia, tá, transferida aqui e aqui? Olha, dentro do quarto, a entropia, no caso, né, é o calor pela temperatura. Então, o Q sobre T é constante aqui, o Q sobre T é constante aqui. Por que é constante? O Q é o mesmo, né? O Q, por conservação de energia, por primeira lei, o Q sempre é o mesmo, né? Agora, a temperatura aqui é maior, certo? Portanto, ela vai no denominador, portanto, essa entropia exportada, né, carreada por esse fluxo de calor, é menor na entrada do quarto do que no ambiente. Por que é maior no ambiente? Porque a temperatura externa é menor, ela vai no denominador. Ou seja, é como se fosse uma transferência, né, bancária. Você transferiu da sua conta para uma outra conta, mas suponha que você tenha transferido R$100, né? Então você transferiu R$100, quando chegou na outra conta, magicamente chegou R$110. Tá? O que aconteceu? Em algum lugar foi gerada entropia. Tá? Então é justamente pelo fato de haver esse ΔT finito, né, pelo fato dessas temperaturas aqui nos denominadores serem diferentes, mesmo que os Q sejam iguais, há essa geração de entropia. Por isso que eu gosto de mostrar essa figura, porque, acho que é o slide anterior, né? Nesse slide fica meio algébrico, então meio, né, sem o sentimento da coisa. Eu faço assim, né, tá, para querer dizer que a gente ter sentimento da coisa, né? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito, tá, para ficar registrado. Então, a entropia do sistema pode ser diminuída exportando-a para a vizinhança. É a história da arrumação do quarto. Você arruma o quarto, mas você bagunça o armário, né? Isso, então, essa diminuição de entropia é feita por meio de um fluxo de calor ou até de massa, tá? Agora, quando você exporta essa entropia, quando você arruma o seu quarto, você bagunça o armário.
e você bagunça o armário mais do que você arrumou o quarto. Esse aqui é o princípio importante, né? Ou seja, o sistema exporta entropia para a vizinhança e a vizinhança recebe uma parcela maior devido à geração de entropia na parede por haver um ΔT finito, tá? Então esse é o ponto. Agora imagina o seguinte, imagina que a soma total quarto mais vizinhança é o quê? É o universo, tá? Então é o princípio de que a entropia do universo sempre aumenta, tá? O que isso significa? Eu vou falar numa outra ocasião, numa outra aula, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas tem uma implicação até cosmológica, né? Isso tem a ver com o fim do universo. Tá? Então, o fim do universo, do ponto de vista da termodinâmica, e esse é o último slide da aula, né? O fim do universo, do ponto de vista da termodinâmica, é o que eles chamam de Big Chill, né? A grande gelada. Né? Todas as temperaturas vão se equalizar, todas as diferenças de altitude vão se equalizar, tá? De tal maneira que não há mais aquele fluxo do mais quente para o mais frio, de forma que, ou consequentemente, não é possível gerar mais energia organizada. Então isso a gente vê, por exemplo, nessa foto aqui, né? Esse vale gelado, e no fim do universo não vai nem ter essa diferença de altura, tá? Porque uma pedra que esteja aqui em cima e que role para baixo, essa energia potencial gravitacional é capaz de ser usada para gerar eletricidade, por exemplo, né? Então essa é uma das destinações possíveis, né, do universo, segundo a termodinâmica. As outras duas, né, vocês sabem, depois do Big Bang ele expande, se tiver muita massa ele contrai, é o Big Crunch, ou ele vai expandindo, 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 vai acelerando cada vez mais, né, constante de Hubble, e ele vai ter o Big Rip, ele vai se rasgar, né? Então o tecido, o espaço-tempo pode rasgar. São as diferentes teorias aí com relação à história do universo. Ok, pessoal? Primeira aula de entropia, nós vamos ter mais duas e vocês vão ver, elas vão parecer muito diferentes dessa daqui, apesar de se tratar do mesmo assunto. Espero vocês lá então, até mais.